Qual a diferença entre as ações de número 3, 4 e 11, né? Os tipos de ação? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram também, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Então, pessoal, toda live que eu estou fazendo, alguém pergunta aqui nesses comentários qual a diferença entre os tipos de ação, né? Fala qual a diferença entre ação 3, 4, 11. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Vou falar sobre os tipos de ação diferentes. Então, vamos começar, galera, entendendo que as ações, né, são negociadas na Bolsa de Valores, né? Normalmente a gente compra elas através do home broker e elas são identificadas por um código chamado ticker, tá? E esse código ele é composto por 4 letras, que representam aí o nome da empresa, emissora, né? E um número. E aí esse número representa o tipo de ação, que é justamente essa a dúvida aí da maioria das pessoas. Então, a gente tem basicamente 2 tipos principais de ação e um agregado ali, que é uma espécie de mistura entre os dois, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo são as ações ordinárias nominativas, mais conhecidas aí como ordinárias, e usa-se muito aí a sigla ON, né? Fica ON. Então são as ações que são identificadas pelo número 3, tá? Então se vocês estiverem vendo, por exemplo, Petrobras, Petri 3, sei lá, seria uma ação ordinária, tá? Então, galera, qual que é quais são as principais características das ações ordinárias? A primeira delas é que as ações ordinárias garantem voto, né, na Assembleia. Então, quando a empresa realiza assembleias e precisa ali ter o voto dos cotistas, você tem direito a voto. Obviamente, o seu voto é uma fração que é com o mesmo peso lá da quantidade de ações que você tem na empresa. Mas você, teoricamente, é um sócio, né, real, você está ali votando no destino da empresa, tá, em certas situações. Além disso, as ações ordinárias garantem um direito chamado tag along. O que significa isso? Se algum dia a empresa trocar de controle, né, vier uma outra empresa e quiser comprar, né, as ações do controlador, ela é obrigada a estender a mesma proposta para os acionistas minoritários, que somos nós. Tá? Então a gente não corre o risco, caso a gente queira sair, né, de repente ver uma empresa que a gente não concorda, a gente acha que os planos dela para essa nossa empresa que a gente tem ação não vão ser interessantes para o futuro e a gente prefere encerrar nossa posição na empresa, a gente vai receber aí a mesma oferta que o sócio majoritário, que os fundadores da empresa lá, os sócios principais. Tá? E normalmente são propostas boas, porque isso tem que ser aprovado muitas vezes. Então, acaba sendo um direito interessante que a gente tem. Tá? É um direito mínimo de 80% de tag along. Tá? Embora muitas empresas aí ofereçam aí o 100% de tag along. Além disso, as ações ordinárias são as mesmas do majoritário. Tá? Então, os donos da empresa mesmo, os acionistas principais, eles possuem esse tipo de ação, as ações ordinárias. Inclusive, no mercado americano, por exemplo, quase todas as ações são só ordinárias. E o mercado brasileiro está migrando para no futuro só possuir ações ordinárias também em algum momento, né? Não sei quando, mas está migrando para isso. Então, as ações ordinárias elas são muito interessantes para longo prazo, tá? É com essas ações que normalmente você é considerado de verdade um sócio da empresa. Você é dono da ação, você tem direito a voto, você tem direito a tag along. Se alguém comprar a empresa, você recebe lá aquele mesmo valor. Então, para quem tem estratégia de muito longo prazo, tem a ideia de ficar com aquela ação por muito tempo no decorrer da vida, se bobear, virar herança para os filhos, as ações ordinárias tendem a ser a melhor opção, tá? E aí a gente vem para as ações preferenciais nominativas, as PN, né? Então, ou chamadas de preferenciais também aí no dia a dia, são as ações de número 4, embora também existam outros tipos de preferencial, com número 5, 6, 7 e 8, tá? Então, só que as principais são número 4 mesmo, essas outras são de outras classes aí que tem outras regras diferentes. Qual a principal característica das ações preferenciais? É que elas têm preferência no recebimento de dividendos, por isso que ela tem esse nome de preferencial. Isso aí acaba atraindo muitos investidores, né? Os investidores acham interessante os dividendos, aí acabam querendo as ações preferenciais justamente porque elas pagam mais dividendos. Só que eu tenho que trazer para vocês uma visão aí um pouco diferente para agregar aí no racional de vocês. Os dividendos, galera, eles não são um dinheiro extra, tá? Eles não surgem do nada, não é um dinheiro ali que estava no limbo, aí do nada surgiu e é entregue a mais para quem tem ações preferenciais. Os dividendos, eles saem da cotação da empresa, tá? Então, teoricamente, se uma ação
vai pagar um dividendo em determinado dia. Naquele dia onde ela vai efetuar o pagamento, o que acontece? Ela é descontada do valor da cotação, exatamente o valor do dividendo. Então, se ela ia pagar, sei lá, 50 centavos de dividendo por ação e ela estava valendo R$50, no outro dia ela vai amanhecer valendo R$ 49,50. Tá? Então, isso é descontado. E as ordinárias, é legal falar, elas também pagam dividendos. Às vezes, elas pagam menos do que as preferenciais. Isso também não é uma regra, tá? Pode ser que em algumas situações ordinárias paguem igual, paguem mais dividendo. Então, isso oscila um pouco. Mas as preferenciais tendem a pagar mais dividendos. Só que, como eu falei para vocês, os dividendos saem da cotação. E quando a gente está em fase de acumulação, né, a gente não está em usufruto, eu não vejo como sendo tão interessante assim você ter mais dividendos, porque o ideal é você reinvestir os dividendos, na verdade. É você receber e reinvesti-los, porque faz muita diferença depois de 40 anos se você ficar pegando aqueles dividendos que a empresa está te pagando e ficar gastando no teu dia a dia, ao invés de comprar novas ações com ele. E aí a ordinária pagando menos dividendos aí já fica lá dentro, entendeu? Vamos lá, de certa forma é um trabalho a menos, tá? Então, existem situações, obviamente, que elas vão ser úteis, né? De repente você já está em usufruto, está naquele momento onde você já vai viver dos dividendos, aí pode ser que na sua estratégia encaixe receber mais dividendos aí no dia a dia, aí mas vai ser para cada situação, cada uma vai ser usada para uma estratégia específica. Agora, não encarem você que está começando a investir agora, lá para o futuro, e dizer assim, eu vou escolher a preferencial porque ela paga mais dividendos. Os dividendos saem da cotação da empresa, tá? Então isso é uma coisa importante de vocês saberem. Bom, as ações preferenciais, elas talvez ofereçam tag along, elas não são obrigadas, tá? Então, dependendo da empresa que você tem, pode acontecer de uma outra empresa vir querer comprá-la um dia e vocês seriam obrigados a embarcar junto, porque vocês não têm a opção de receber o mesmo valor que a empresa está pagando para os acionistas majoritários, tá? E aí vocês ou vão ter que vender a mercado, que aí se for uma coisa ruim, né? Para os acionistas vocês provavelmente vão ter algum tipo de prejuízo, ou vão ter que ir junto lá e rezar para que o futuro da empresa seja bom, entendeu? Então isso é uma desvantagem das preferenciais, nem sempre elas não tag along, tá? Agora, para mim, a principal fraqueza das preferenciais, que é uma coisa assim realmente bem complicada, que pouca gente fala, é que elas são ações exigíveis, ou seja, a empresa pode recomprá-las a qualquer momento, por qualquer motivo, tá? Então dá a impressão de que ela é uma ação meio que emprestada, né? Ela não é sua de verdade, entendeu? Porque se acontecer alguma coisa ali com a empresa e de repente ela resolva comprar as ações, você não tem direito de dizer que não quer, ela simplesmente compra, tá? Então isso acaba sendo um problema das preferenciais. Danilo, qual a probabilidade disso acontecer? Sei lá, galera, pode ser baixa, mas quando a gente está falando aqui de prazos muito longos, né, de 20, 30, 40, 50 anos lá você com a ação, a probabilidade já começa a não ser mais tão baixa assim, né? Então, você podendo escolher o risco que você vai correr, aí eu fico imaginando o quanto vale a pena, né? Então, tanto que, por exemplo, no mercado americano, praticamente todas as ações são ordinárias. As preferenciais lá, elas nem são enxergadas como ações, né? Eles enxergam ela lá como se fosse uma espécie de debênture, né? Quase como se fosse um título ali, meio que de renda fixa, de crédito privado, entendeu? Então ela é um negócio meio raro, assim, sabe? As pessoas não consideram necessariamente que você é dono, que você é sócio da empresa, se você tem uma ação preferencial, tá? Então ela é uma ferramenta, óbvio que ela existe por um motivo, pode ser útil em determinadas situações, mas saibam das forças e saibam das fraquezas também, tá? E ela também normalmente costuma ter mais liquidez, tá? O que significa isso? Não é uma liquidez para os pequenos investidores, para você que movimenta alguns milhares de reais aí no mês. A gente está falando de liquidez para fundos de investimento, né? Normalmente ações aí de empresas relativamente famosas movimentam alguns milhões de reais por dia, tá? Então, o fato de uma ordinária ou de uma preferencial ter liquidez, na maioria dos casos, óbvio que vale a pena você verificar a liquidez ali diária da ação que você quer comprar, mas na maioria dos casos isso não vai impactar em absolutamente nada para o pequeno investidor. É um valor que é mais do que suficiente para você fazer as operações que você quiser ali, comprar, sair da empresa, sem grandes problemas, a não ser que você seja uma pessoa que movimente alguns milhões aí por mês, aí talvez essa questão da liquidez possa te impactar dependendo da ação. Aí você talvez fosse querer usar mais as preferenciais, porque elas são mais negociadas no dia a dia, e aí fica mais fácil de você montar e sair ali da sua posição, tá? Então, na minha humilde opinião, as preferenciais acabam sendo
interessante talvez para estratégias de mais curto prazo, tá? Ou para pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, tem uma estratégia ali muito bem definida e onde as forças, né, das ações preferenciais vão ajudar e as fraquezas não vão atrapalhar. Mas, na minha visão, para a gigantesca maioria dos pequenos investidores, pessoas que vão acumular ainda, vão querer viver ali de rendimentos lá daqui a 20, 30 anos, talvez seja menos arriscado você ter ações ordinárias, tá? Para vocês até terem uma ideia, a B3 tem os segmentos de listagem, né, que tem a ver ali com governança corporativa, com boas práticas das empresas para com os acionistas, e o melhor segmento de listagem, que é o novo mercado, que são empresas que entregam acima, né, do que a B3 exige, né, elas estão entregando a mais, né, para mostrar ali um alto padrão de qualidade, elas não podem emitir ações preferenciais, elas só podem ter ações ordinárias. Tá? Então, isso, na minha visão, demonstra também ali que a evolução do mercado acaba indo para um caminho onde as empresas vão ter basicamente ações ordinárias. O que vai acontecer com quem tiver as preferenciais no meio do caminho? Sei lá, não tenho a menor ideia. Mas é um risco aí que quem tem ações preferenciais pode correr no decorrer de décadas. Tá? E a gente tem as units. As units são as ações que têm o código 11. Tá? Elas são basicamente pacotes que misturam preferenciais e ordinárias e em regras diferentes. Às vezes são 2 preferenciais para uma ordinária, 2 ordinárias para uma preferencial. Enfim, aí vai mudar um pouco aí de empresa para empresa e elas meio que tem uma mistura ali entre as duas, tá? É uma coisa meio mesclada, assim, tanto as forças quanto as fraquezas. Então, se tiver tag along, tem mais na parte que é ordinária, mas se a preferencial daquela empresa também oferecer, aí ela acaba entrando na conta. Então, meio que uma mistureba, assim, as unidades, tá? Então, galera, essa é a diferença dos principais tipos de ação. A 3 são as ações ordinárias, que são as ações dos majoritários, né? As ações de quem é sócio, assim, realmente, efetivamente da empresa, que pode votar, que tem tag along, que não pode ter sua ação recomprada a qualquer momento, tá? As preferenciais são esses instrumentos aí, esse tipo de ação que tem mais facilidade de liquidez, paga mais dividendo, tá? E aí ela é interessante, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de citar, é que as preferenciais não te dão, né, o controle da empresa, né? Como você não tem direito a voto, o controlador nunca vai perder o controle da empresa, tá? Então é uma forma dele se capitalizar sem necessariamente colocar em risco o controle da empresa para outros acionistas. Então existem até investidores, né, pessoas aí do mercado que acreditam que a empresa que tem muitas preferenciais ou acaba demonstrando indiretamente uma falta ali de compromisso, né, com o acionista minoritário. Então é uma coisa também interessante de se pensar. Então, assim, se fosse botasse uma regra, né, muito simplificada, galera, sempre falando que são tendências, cada caso é um caso, eu diria que para quem investe para muito longo prazo, um investidor convencional, vai se favorecer mais talvez das ordinárias, tá? Vai ser menos risco. Como eu falei para vocês, os dividendos não fazem diferença porque sai da cotação, logo as ordinárias tendem a ter uma valorização, entre aspas, maior, né, porque está sendo menos descontado ali da cotação dela se ela paga menos dividendos. Tá? É uma ação que não pode ser comprada, então é um risco menor. As preferenciais, como eu falei para vocês, pagam mais dividendos, mas são exigíveis, a empresa pode recomprá-las, né? Elas são mais líquidas, então vão servir ali em situações pontuais. E as units, eu sei lá, não enxergo muito a utilidade delas, eu acho que é mais para aquelas empresas que realmente acaba sendo a ação que tem mais liquidez, né? Se você quiser ser sócio daquela empresa e ela tem units lá que são as mais negociadas, você acaba meio que ficando um pouco sem opção e tendo que comprar as units mesmo, né? Mas, sei lá, não consigo enxergar assim muita utilidade, assim, né? Ela é um motivo para não vou ter ordinárias nem preferenciais, quero units. Então, sei lá, um tipo de ação meio X, assim, pro pequeno investidor convencional. Então, galera, boa noite para vocês. Quando vocês verem essa live passando, sempre lembrem de dar aquele like aí para o amigo de vocês, para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. E divulguem aí o canal se vocês estão gostando, se vocês acham que mais pessoas vão se interessar em aprender finanças, beleza? Boa noite aí, galera, e a gente retoma essa conversa amanhã.